Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR nesta sexta-feira, dia 14 de junho. Estamos aqui pelo canal do Boi, pela internet e também pela internet, aqui pelo Facebook. Você acompanha toda a nossa programação. Estava até acompanhando aqui a nossa programação. Você acompanha em todos os veículos e também na TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. Que bom estar contigo, que bom estar aí na sua fazenda, escritório, aí na sua casa, para trazer notícias como essa. Olha só, amanhã é 15 de junho, portanto, vai começar o vazio sanitário em diversos estados brasileiros, em mais 5 estados brasileiros. Nós vamos falar sobre a importância dessa técnica para garantir a saúde das lavouras. Na edição do Agricultura BR eu vou mostrar como que o milho, ele de maio para junho subiu, mas subiu bem forte o preço mesmo, e essa era uma situação que no momento em que você tem uma safra recorde com 100 milhões de toneladas, realmente impressiona. E aí nós fizemos um estudo mostrando como é que o milho se comporta na Bolsa de Chicago e também em 2 dos principais produtores e também dos principais consumidores de milho do país, Santa Catarina e Paraná. E o milho subiu e subiu mesmo. Eu já vou convidar aí o produtor rural, principalmente o pecuarista, se ele está percebendo, se tem essa percepção de alta, para ele entrar em contato com a Agricultura BR, manda mensagem aqui, fala quanto você está pagando aí pelo milho, se subiu o preço, pode mandar aqui no 67 99656 2266. Você tem ainda mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora no Agricultura BR, que começa agora. E olha só, amanhã é 15 de junho e nós vamos ter vários estados entrando no período de vazio sanitário. São eles os estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, entrando nesse período que é importante para manter as lavouras saudáveis. Você vai agora, acompanhar conosco, como que esse posicionamento é importante, o que ele traz de benefício agora na fala do pesquisador da Fundação MS, Fernando Grigoli. Olá, eu sou o Fernando Grigoli, pesquisador de proteção de plantas da Fundação MS, e hoje nós vamos falar um pouquinho da importância do vazio sanitário e da calendarização de semeadura de soja no manejo de ferrugem asiática na cultura da soja. A ferrugem asiática é a principal doença da cultura, ela ocorre em todas as regiões produtoras de soja do país e é uma doença com altíssimo potencial destrutivo e com alto potencial de perda de produtividade da lavoura. É um ponto de atenção de todos os agricultores de soja e a necessidade de aplicação de fungicidas para o controle da doença, ela é uma realidade hoje no Brasil como um todo. Então, a primeira estratégia de controle da doença é fazer um vazio sanitário adequado. O vazio sanitário em Mato Grosso do Sul, ele compreende o período de 15/6 a 15/9, onde não deve ter plantas de soja voluntárias na área. Essa estratégia é extremamente importante para reduzir a ocorrência de ferrugem asiática e retardar ao máximo possível o aparecimento dos primeiros sinais nas lavouras comerciais. Além disso, é extremamente importante o agricultor se atentar para a calendarização de cultivo, uma lei estadual em Mato Grosso do Sul, onde a semeadura de soja é permitida no período de 16 de setembro até 31 de dezembro apenas. Após esse período não é mais permitida a semeadura de soja sem as autorizações dos órgãos específicos para isso. Essa calendarização é extremamente importante porque reduz a exposição dos fungicidas à ferrugem asiática. Nós temos hoje, infelizmente, todos os fungicidas utilizados com resistências relatadas à doença. Então a ferrugem, ela de uma forma ou de outra é resistente a todos os grupos químicos utilizados, aos triazóis, as estrobilurinas, as carboxamidas e recentemente a triazolitiona também. Então, seguir o vazio sanitário e seguir a calendarização de cultivo é sem dúvida nenhuma a principal e a mais importante estratégia no controle da doença, e ela começa agora, nesse período do ano. E eu falo agora de soja no ambiente internacional e nesta sexta-feira o Departamento de Agricultura norte-americano foi informado por exportadores privados de vendas e cancelamento de soja
para a campanha 2018-2019. Vamos ver os números aqui. Nós temos a apresentação de dados que foram disponibilizados no dia de hoje. Você tem aqui vendas para a China, que foi informado de 130 mil toneladas e para destino não declarado de 130 mil toneladas, portanto 260 mil toneladas de informação. Por outro lado, a própria China cancelou a compra de 136 mil toneladas também na safra 2018-2019, de acordo com o que foi informado pelo Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta sexta-feira. Continuando falando sobre soja em Chicago continua tendo bons patamares de preço, o mesmo acontece com o milho, isso tem mexido com os cenários internacionais. Você vai acompanhar comigo agora como é que vem os negócios com soja em Chicago. Continua ganhando, você tem aqui a posição de julho a $8,92 mais 4 por bushel, ganha mais de 4 centes de dólar. Agosto também um pouco mais de 4 centes, $8,98 mais 6, quase retomando o piso de $9. Setembro, $9,05 mais 4, ganhando pouco mais de 3 centes. E a posição de novembro a $9,18 mais 6, também ganhando mais de 3 centes. O que acontece e que tem fundamentado os negócios na Bolsa de Chicago é o clima. E o clima nos Estados Unidos promete mais chuva nas áreas de produção norte-americana. Por lá, até o último domingo, havia um atraso bastante importante. Para você ter uma ideia, estava em 60% da área destinada ao cultivo da oleaginosa já semeado, enquanto que no ano passado, na mesma data, eram 92%. A média dos últimos 5 anos é de 88%, então isso explica tudo. Já vem com atraso. Semana passada teve uma janela ali de 3, 4 dias que eles conseguiram andar com as máquinas, mas a expectativa é de mais chuva e chuvas intensas sobre as áreas de produção, o que deve prejudicar ainda um pouco mais essas áreas de produção de soja e milho norte-americana e, com isso, melhorar o preço internacional e a referência em Chicago. Falo agora sobre dólar, você viu como é que vem a soja, agora vamos saber um pouco da moeda norte-americana. Você acompanha comigo agora os números para o dólar. Vamos ver como é que vem o andamento neste momento para o dólar. Continua acompanhando aqui tramitação de reforma da Previdência, mas aqui o que nós temos é um dólar hoje vindo com uma alta de 0,7% a R$ 3,88, mais $1 subindo no dia de hoje. Vou conversar agora com Walter Puga Júnior para saber como é que está esse dólar. E o dólar hoje ganhando um pouco. Puga, o que nós temos hoje no mercado para justificar essa alta? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, os números que chegam dos Estados Unidos trazem um alívio para o mercado internacional. Os investidores monitoravam hoje, durante todo o dia, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, o que ocorre, né, na Europa e na Ásia, mas os dados mostraram que a produção manufatureira dos Estados Unidos avançou em maio. É o primeiro ganho mensal neste ano para a indústria manufatureira, além de um aumento aí nas vendas de varejo nos Estados Unidos. Isso traz um alívio, porque havia preocupações, né? Há preocupações, inclusive, de que a economia americana sofra aí uma desaceleração em função da redução da atividade econômica em todo o mundo. Com os dados divulgados nesta sexta-feira, crescem as expectativas da reunião com o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que tem uma reunião na próxima semana para definir, né, qual será a política de juros nos Estados Unidos daqui para frente. Bom, permanece, no entanto, uma cautela ligada a essa guerra comercial com a China, como você mesmo lembrava. Por isso, o dólar tende à oscilação, mas opera em alta. Essa notícia positiva sobre a economia americana traz o dólar em valorização frente a diferentes moedas do mundo, não é diferente, frente também ao real. A alta agora há pouco era de 0,65%, o dólar operava acima de 13,87, já chegou a ultrapassar R$ 3,88, mas também vamos lembrar, né? Na mínima do dia chegou a cair para 13,84 mais 77, portanto nós temos aí uma perspectiva, né, de dólar ainda acima de 13,85, com notícias positivas lá dos Estados Unidos. E vamos aproveitar, Fabiano, falar um pouco sobre o que ocorre no mercado de bolsa, porque o índice Bovespa recuava nesta manhã, pressionado por ações de bancos,
também com preocupações sobre o desenvolvimento da economia chinesa, afinal nós tivemos redução da atividade industrial na China, o crescimento esperado era de 5,5%, hoje o governo chinês já anunciou que o crescimento foi de 5% em maio, há, portanto, alguma preocupação com o nosso maior parceiro comercial. E o que ocorre é que o índice Bovespa agora opera na faixa de 98.561 pontos, tem uma queda aí de 0,21%, ou seja, nós estamos com o nosso índice Bovespa em queda, principalmente por conta de papéis de bancos. Por que os papéis de bancos têm tido baixa, né? Entre outros fatores, né? Negociações do dia a dia, especulação. O fato é que ontem, no relatório, né, apresentado que será votado no Congresso, propondo aí alteração na Previdência, há a perspectiva de aumento na cobrança, aumento da alíquota da cobrança de contribuição sobre lucro líquido de bancos. E isso já trouxe ontem essa proposta que nasce no Congresso, né, na comissão que estuda a reforma da Previdência, entre outros assuntos, traz aí preocupações de que as taxas cobradas dos bancos serão mais altas. Por isso, os bancos tendem a perder valor nas suas ações, nas negociações. De qualquer maneira, nosso índice Bovespa recua, mas não recua muito, ainda mantém pontuação aí na faixa de 98.554 pontos. Deixa para trás os 99, mas ainda não se distancia tanto assim dos 100 mil pontos que o mercado já esperava há alguns meses. De olho na informação, porque a perspectiva é que o dólar mantenha a trajetória de alta hoje e também na semana que vem. É com você, Fabiano. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação. Por aqui você já viu que o dólar vem em alta no dia de hoje, soja em Chicago segue mantendo os valores mais elevados e isso tudo contribui para o preço da soja aqui no Brasil. O mercado físico brasileiro é muito positivo para a soja e para o milho por circunstâncias distintas, né? Ou algumas vezes elas acabam sendo complementares. Mas o fato é que soja nos portos sobe e sobe nessa sexta-feira, vai fechando a semana em alta a R$ 83,00 a saca. Nós temos aqui a referência dos portos de Santos e Paranaguá, ambos a R$ 83,00 a saca de 60 quilos, neste dia 14 de junho, de acordo com a apuração da Grânus Corretora, que está conosco todos os dias aqui no Agricultura BR, trazendo os valores, trazendo preços para a soja. Obrigada ao pessoal da Grânus pela colaboração, a contribuição aqui com a Agricultura BR e automaticamente com os produtores rurais de todo o país. E nós vamos para um intervalo comercial que daqui a pouco, eu vou até o interior do Mato Grosso do Sul, a Agricultura BR vai para lá, o Canal do Boi, porque está tendo um evento muito interessante, evento discutindo as técnicas agrícolas e principalmente a assistência nas propriedades rurais brasileiras. Então você que está nos acompanhando aí aqui pelo Canal do Boi, pela internet, pelo sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e também do Agricultura BR e pela TV Imaculada Conceição, atenção, daqui a pouco a gente volta com essas informações. Aproveite para entrar em contato pelo WhatsApp 679-9656-2266. Eu volto já. E a balança do agronegócio brasileiro apresentou uma retração de 1,4% no acumulado de janeiro a maio deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2018. Vamos saber o que aconteceu para ver essa redução. Quem fala sobre o assunto é Walter Puga, que está aqui comigo de novo. Caio Puga, o que explica essa queda? Olha, o que explica essa redução no saldo da nossa balança do agronegócio, ou seja, a diferença entre o que exportamos e o que importamos, e essa diferença é de 1,4% para menos, são os preços de algumas das principais commodities agrícolas que o Brasil exporta, Fabiano. As exportações do setor brasileiro, elas cederam, para se ter uma ideia, no último ano, considerando aí uma comparação anual, né, 1,2%. Nós exportamos aí cerca de 39 bilhões e 800 milhões de dólares, segundo dados detalhados apresentados nesta quinta-feira, ontem, pelo Ministério da Agricultura. Grande parte do recuo do nosso saldo se deve a quedas significativas nos valores da soja, que é o principal produto de exportação brasileira. A soja teve uma baixa na média dos preços e isso trouxe, lógico, um faturamento menor para o Brasil. Apesar de termos enviado para o exterior praticamente a mesma quantidade de soja nos primeiros 5 meses deste ano, cerca de 43 milhões e 400 mil toneladas, a receita acumulada pelo setor de soja, ela caiu
quase 10,5%, Fabiano, na comparação anual. Caiu para 15 bilhões e 600 milhões de dólares. Ou seja, nós exportamos em quantidade, né? Mais ou menos a mesma coisa, mas faturamos pelo menos 10%, 10,5% menos. Entre os principais produtos exportados também, a maior queda ocorreu em volume para o açúcar, né? Nós tivemos uma redução em volume na exportação de açúcar de quase 18%. Fora isso, em termos de receita, quando falamos de açúcar, a receita caiu muito, caiu mais de 26%. Portanto, a maior queda em volume é a do açúcar. Já no caso da soja, a queda principal foi o preço. No caso do açúcar, redução de volume e redução de preço. O que evitou que nós tivéssemos uma queda maior no nosso saldo, Fabiano, foram as exportações de carne. Em compensação, as exportações de carne avançaram no acumulado do ano, né? A quantidade embarcada, ainda comparando anualmente, aí saltou quase 8%. Nós mandamos para fora 2 milhões e 700 mil toneladas de carne. Em valor, a carne também cresceu, e eu falo de carnes em geral, né? Cresceu quase 9%. Nós faturamos aí cerca de 6 bilhões e 100 milhões de dólares. Para fazer um resumo da situação, nosso saldo comercial, de balança comercial do agronegócio, caiu, Fabiano, mas alguns produtos nós exportamos muito mais, embora com preço menor. É o caso, por exemplo, do café, né? Café tem uma grande participação na balança porque nós aumentamos muito as nossas exportações de café. O volume exportado avançou 45% aproximadamente. Nós subimos aí a exportação de café para 963 mil toneladas, um crescimento de quase 17% de participação financeira, né? Nós faturamos com café 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Tivemos também um aumento com carne, portanto, essa queda no saldo foi menor graças ao aumento na exportação em volume de café e também ao aumento no faturamento e na exportação de carnes. Portanto, temos aí uma perspectiva de redução, mas alguns setores caminham razoavelmente bem. Se não com os preços que esperávamos, pelo menos com quantidades de exportação maiores. Agora, vou ressaltar, Fabiano, que o mês de maio foi muito ruim. As nossas exportações, as exportações do agronegócio, recuaram 1,7% em maio. Nós não faturamos sequer 10 bilhões de dólares. Num cenário de queda de cotações nas principais commodities agrícolas, como eu citava agora, em todo o mundo isso acontece, não é só com a commodity agrícola brasileira, a receita do agronegócio com as exportações registrou uma queda de 1,7% em maio, quando comparado com maio do ano passado, né? Faturamos aí 9 bilhões e 800 milhões de dólares, segundo dados da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, compilados aí pelo Ministério da Agricultura, né? Com isso, a participação dos embarques do agronegócio no total do país caiu. Nós respondíamos por quase 52% dos embarques para o exterior. Eu falo do agronegócio. Agora a participação do agronegócio é ligeiramente acima de 46%. Fabiano, salvo aí por alguns setores que nós tivemos maior volume de exportação e algum aumento de preço, soja teve, em média, um preço mais baixo, açúcar também pesou muito, o saldo da nossa balança comercial fica prejudicado. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação. E por aqui o Agricultura BR vai trazer para você os destaques do mercado do milho. Bom, quem é do Rio de Janeiro já deve ter ouvido uma letra, né, de uma marchinha que dizia: tomara que chova 3 dias sem parar. No caso dos Estados Unidos, tomara que chova uns 15 dias sem parar, porque essa situação de chuva durante o mês de junho nos Estados Unidos, e a estimativa é que continue chovendo mais por lá, tem garantido excelentes preços. E esses excelentes preços não é só para o mercado norte-americano, não. Ele tem se refletido também no Brasil. Olha, essa circunstância de uma produção menor, uma ameaça sobre a produção do maior produtor e exportador do mundo, que são os norte-americanos, tem feito com que os valores do milho negociado em Chicago, que daqui a pouco eu vou mostrar, eles tenham atingido médias históricas. São os melhores valores para a saca de milho dos últimos 4 anos. E não para por aí.
Essa circunstância de milho mais caro no cenário internacional, a referência de preço mais alta, tem feito com que tenha tido elevação nos valores. Essa elevação nos valores traz para o que está sendo marcado de janeiro até maio deste ano, de acordo com a apuração do CPEA, uma alta relevante de um pouco mais de 12%. A alta para o contrato de mais curto prazo, se pegar apenas os 2 últimos meses, nós temos Chicago com um aumento de 25% no valor. E é claro que isso acontece no momento histórico, porque o Brasil vai se encaminhando para ter uma safra recorde. Está ficando muito claro que o Brasil vai produzir ali em torno, ou próximo, talvez um pouco mais, de 100 milhões de toneladas de milho. É muito milho. E pasmem para quem não acreditava, porque nesse momento de colheita deveríamos ter, pela lógica de começar a colheita de milho, o preço mais baixo, milho sobe o preço no Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer alguns levantamentos do Paraná e de Santa Catarina para mostrar para o produtor, mas antes vou mostrar esses números aqui que nós temos do CPEA e também da Bolsa de Chicago. Você tem aqui o que acontece entre 3 de maio e 13 de junho para os negócios. Milho, CPEA, no mercado físico brasileiro, uma média nacional com uma alta de 13%. Então, pessoal, milho no mercado físico nacional, média a 13%, aí usa uma referência principalmente de Campinas, o CPEA. Contrato de julho na Bolsa de Chicago é o de mais curto prazo. Ele vem com uma alta acumulada de 3 de maio a 13 de junho de nada mais, nada menos que 25%. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Eu estou mostrando aqui que milho sobe e sobe por as mais variadas questões, ele vai subindo. Então nós temos ali o fator internacional com o maior produtor e exportador do mundo, com fortes dificuldades de conseguir semear a sua nova safra. A safra 2019-2020, os norte-americanos inclusive já perderam a janela ideal de cultivo. E não para por aí. Olha, no Brasil, as exportações começaram a subir e a subir forte. E esse fator, ele traz uma circunstância de maior saída para o produtor rural, no caso do agricultor que produz milho. Um outro tema importante é que tudo isso vai acontecendo quando nós temos a peste suína africana, uma demanda maior da China por carne suína, carne de frango e carne bovina também. É por isso que a gente quis ver como que Santa Catarina e Paraná têm lidado com os valores no mercado físico. Vamos começar com Santa Catarina. Santa Catarina detém ali o posto de ser o maior produtor e exportador de carne suína e um dos maiores de carne de frango. Olha só como é que vem os valores aqui. Nós temos aqui, primeiramente, no estado do Paraná, nós temos aqui o Deral, trazendo os valores para o preço do milho em Londrina, no Paraná. Nós tivemos aqui dados do começo de maio até o dia 13 de junho, até essa última quinta-feira. Em 2 de maio, o valor era de R$ 25,00 a saca, mantido no dia 9. Já no dia 21, começa a ganhar preço. Dia 21 chegava a R$ 25,50, no dia 31, pico de preço, R$ 28,50 a saca. Dia 6 de junho mantinha R$ 28,00 a saca, 13 de junho R$ 28,00 por saca de 60 quilos. Então, preço do milho sobe em Londrina, no Paraná. Agora nós vamos para uma praça central, que é Curitiba. De acordo com o Deral, os preços também sobem. Pode colocar aqui na tela que o Deral mostra a seguinte situação. 2 de maio, R$ 30,00 a saca. Pico de preço no dia 9 de maio a R$ 31,00 a saca, dia 21, 30, no dia 31 de maio fechou com 29, volta a ganhar no dia 6 de junho a R$ 29,50, sobe nessa última quinta-feira, 13 de junho, a R$ 30,50 a saca de 60 quilos. Portanto, nós temos o milho, que vinha com aquela situação, vai colhendo, teria que baixar preço, e aí começa a subir, porque a demanda é maior. E agora sim eu mostro os valores em Santa Catarina, que é o maior produtor de carne suína, um dos maiores também de carne de frango, e olha só como vem. Nós temos aqui na região de Palma Sola, município de Santa Catarina, de acordo com a Cooper Tradição, Cooperativa Agrícola Tradição, um grande abraço à turma da cooperativa, no dia 7 de maio, valor da saca de milho a R$ 28,50 para essa região de Santa Catarina. Valor mantido no dia 15. No dia 23, subiu para R$ 30,00 a saca de 60 quilos. Fechou o mês de maio com pico de preço a R$ 32,50 a saca de 60 quilos. No dia 6 de junho, R$ 32,00.
dia 13, nesta última quinta-feira, mantido os valores de R$ 32,00 por saca de 60 quilos aqui em Palma Sola, Santa Catarina, de acordo com a Cooperativa Agrícola Tradição, mostrando que o preço do milho segue subindo no mês de junho, e isso ocorre em pleno período de colheita de uma safra que deve ser recorde. Entenderam essa questão dos argumentos e principalmente dos fatores que estão ligando milho hoje a uma movimentação de alta? Há 2 semanas nós já destacávamos esses elementos aqui no Agricultura BR, trazendo o posicionamento de alguns representantes, principalmente de alguns dos principais bancos financiadores da iniciativa privada da agricultura brasileira, que enxergavam o milho subindo e como que ele pode impactar sobre os negócios com grandes empresas, como frigoríficas, que têm capital aberto, como é o caso da BRF. A BRF informou que, diferente do que aconteceu há alguns anos, quando uma alta no milho, inesperada por conta de uma quebra na produção brasileira, fez com que o custo de produção ficasse bem mais alto, a BRF disse que tem comprado milho sistematicamente e que teria condições de manter a sua produção sem muitas alterações de custo até pelo período de 6 meses, de acordo com o que foi informado pela BRF para o Agricultura BR. E no estado do Mato Grosso, as áreas de produção de milho estão sendo atacadas por um patógeno. Vamos saber o que está acontecendo lá na reportagem de Valdir Pacheco. No último relatório divulgado pelo IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, as vendas do milho mato-grossense para a safra 2018-2019 alcançaram 69,21% da produção, após apresentar um avanço mensal de 6,92%. O estudo também aponta que o preço médio de negociação foi de R$ 20,61 por saca. De acordo com os analistas do IMEA, o fluxo se deu principalmente na segunda quinzena do mês, após a valorização do milho no mercado externo e aumento da demanda para o confinamento de bovinos no estado. Nesta semana, acompanhamos a colheita do milho na Fazenda Aimoré do produtor Jorge Giacomelli, que é o segundo vice-presidente sul da ProSoja MT, que conseguiu plantar o milho dentro da janela ideal de plantio. Nós conseguimos plantar a soja no mês de setembro ainda, ali entre os dias 18 e 20 de setembro nós demos início ao plantio da soja. Foram variedades super precoces, já pensando na segunda safra, Então, quando era dia 14 de janeiro, aí nós já estávamos implantando a cultura do milho, o que praticamente aí se diz em 20 dias de antecipação, até 25 dias aqui para a região sul do estado do Mato Grosso. Nos 3 primeiros meses do ano, a propriedade teve uma alta incidência de umidade durante o período vegetativo da cultura, o que contribuiu para o surgimento de um patógeno que provocou a podridão que se iniciou pela base da espiga. O que a gente percebe é que o tanto que a cultura respondeu à adubação e à umidade, que estão espigas bonitas e viçosas, quando você vê ela, mas você vê que foi muito favorável à incidência do fungo que causa a diplódia, Nós estávamos vendo antes ali muitas espigas contaminadas aí, com 12, 13% de grão avariado em função da diplódia que está contaminando a espiga, O produtor utiliza uma ferramenta sustentável que melhora a produtividade da safra principal, que é a soja, o consórcio do milho com a braquiária. A braquiária é fantástica, Para a gente fechar esse consórcio aqui só faltou o gado, mas a gente pretende implantar no futuro. Mas a braquiária ela tem esse fator de palhada aí, consorciado com a palhada do milho, a gente consegue gerar aí até 10 toneladas de palha por hectare aí de palha seca. Sem contar o sistema radicular da braquiária, que é extremamente agressivo, E acaba se tornando aí, além de um reciclador de nutriente, principalmente do potássio que ele puxa de volta, após o final da cultura, quando começa a apodrecer essa raiz da braquiária, que chega a descer aí até 3, 4 metros para baixo, começa a se formar diversos canais para infiltração de água, passagem de ar e tal. Então eu acho que é o futuro hoje da adubação verde para quem
produz milho após a soja e precisa fazer alguma coisa de cobertura, né? É esse consórcio, o Sistema Santa Fé. A Fazenda Aimoré recebeu o circuito tecnológico Etapa Milho nesta safra, que tem como objetivo obter informações técnicas através de uma entrevista direta com o produtor rural. É muito importante, porque vem a turma de supervisores da AproSoja trazendo o que tem acontecido em outras regiões, vem uma equipe de pesquisadores, ao mesmo tempo eles fazem perguntas para ver como é que foi a condução da área aqui, e coletam amostras de espigas, né, e tal, e trocam uma ideia para a gente ter um conhecimento do que tem acontecido aí na cultura do milho por todo o estado do Mato Grosso, né? De Jaciara, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A Agricultura BR traz em destaque agora o milho no cenário internacional. E na manhã desta sexta-feira, exportadores privados dos Estados Unidos informaram venda de milho ao Departamento de Agricultura norte-americano. E é o que você acompanha agora conosco. Nós trazemos aqui as vendas confirmadas para destino não declarado, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, o volume de 125.613 toneladas de milho para entrega na campanha 2019-2020, de acordo com o boletim divulgado pelo departamento na manhã desta sexta-feira. E eu falava que temos valores históricos em Chicago, são os melhores dos últimos 4 anos, fica muito nítido isso. Milho sendo negociado em Chicago bem acima da marca de $4. Vamos saber então como é que vem os dados neste momento. Olha, e vem ganhando forte, principalmente no mais curto prazo. Posição de julho negociada a $4,55 mais 2 o bushel, ganho de 13 centes de dólar no momento. Setembro, $4,58 o bushel, alta de 10 centes. Dezembro, $4,62 mais 4, sobe 6 centes de dólar. E a posição de março de 2020 negociada a $4,65 mais 6, também subindo aí 4 centes de dólar. Temos negócios então com milho em Chicago, reforçando os valores internacionais do cereal, e isso é positivo para o produtor, para o agricultor aqui brasileiro que produz milho, principalmente porque fica interessante a exportação brasileira e o dólar vem num patamar bastante interessante, trazendo aí hoje a R$ 3,88. Nós vamos para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar a respeito de café. Você vai entender como é que vem os estoques brasileiros e também como é que estão os valores negociados, tanto para a arábica quanto para o café robusta, nas bolsas internacionais. Eu volto já. E os estoques privados de café do Brasil somaram 12.898.000 sacas no dia 31 de março, uma alta de 31,2% de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Então, estoque subindo aí de um ano para outro aqui no Brasil, os estoques privados. Vou falar com o Walter Pulga Júnior agora sobre esse assunto. Pulga, estoque de café mais alto, a produção brasileira foi mais elevada no ano passado, esse ano a bienalidade do arábica é negativa, mas mesmo assim a produção é boa. Isso vai impactando nos preços também. Vai sim. E esse aumento de estoques constatado pela Conab no seu último levantamento traz muita preocupação para o cafeicultor, sinalizando aí que os preços não devem reagir rapidamente. Os estoques de café do Brasil, maior produtor e exportador mundial de café, antes do início da colheita agora já de 2019, né, está nos maiores níveis desde 2016, quando tinha somado aí 13 milhões e meio de sacas, né? É um indicador dessa ampla oferta no mercado global, cujos preços já operam perto dos valores mais baixos dos últimos 10 anos na Bolsa de Nova York, Fabiano. Segundo a Conab, agora esse foi o primeiro aumento dos estoques brasileiros de um ano para outro desde 2014. Naquela época o Brasil colheu aí 61.700.000 sacas de café no ano passado. Nós começamos a ter aí um crescimento no nosso estoque. Portanto, de 2014 para cá,
nunca tivemos um crescimento tão grande nos estoques de café. Os estoques privados de café arábica no Brasil somam 11 milhões e 800 mil sacas. Isso para café arábica. Café robusta, cerca de 1 milhão de sacas aproximadamente. Agora, o volume estocado no Brasil até 31 de março representa, Fabiano, e você comentava agora, são quase 13 milhões de sacas, o consumo da metade do que o Brasil faz em um ano. Ou seja, o consumo nosso anual, nós temos hoje metade dele em estoque guardado. E o estado de Minas Gerais, que é o maior produtor, registrou o maior volume de estoques. Viu? Em Minas Gerais nós temos quase 9 milhões e 300 mil sacas de café estocado, praticamente café arábica. No Espírito Santo, onde o forte é o café Conilon, ou café robusta, os estoques foram estimados em quase 1 milhão de sacas, né? 992 mil sacas, sendo que 769 mil sacas de café Conilon, no Espírito Santo, e 222 mil sacas de café arábica, dados apurados pela Conab. Agora, os dados divulgados pela Conab apontam ainda que a maior parte dos estoques de café no Brasil estão com empresas, viu, Fabiano? Cerca de 6 milhões e 180 mil sacas de arábica e mais 711 mil sacas de Conilon estão com empresas. Com as cooperativas, apenas 5 milhões e meio de sacas aproximadamente de café arábica e pouco mais de 326 mil sacas de café Conilon estão com as cooperativas. Portanto, mais da metade do café que nós temos em estoque está nas mãos, né, de empresas privadas. Portanto, perspectiva de preço é difícil. Aliás, ontem o CPEA já apontava, viu? O café arábica recuava mais de 1% na média apurada pelo CPEA, Fabiano. Café arábica caía para R$ 403,44 a saca em média. Neste mês, café arábica já perde no indicador CPEA 3,44%. Café robusta também perde bastante. Ontem, na média CPEA, café robusta era negociado a R$ 285,91 a saca. Queda ontem, apurada no Espírito Santo, de 0,60% em média. No mês, café robusta perde quase 4,5%, tendo como referência o indicador CPEA, que é feito tendo como base a região do Espírito Santo. Portanto, perspectiva aí de preços sob pressão para o café por mais um período, já que os nossos estoques estão próximos aí de 13 milhões de sacas, um aumento aí de um ano para outro de 31% pelo menos nos estoques privados de café do Brasil. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Por aqui a Agricultura BR traz em destaque os negócios com café na Bolsa de Nova York, que influencia muito o fechamento de valores aqui no Brasil, no mercado físico nacional, e claro que atua também com esses dados. Ontem já tinha os impactos dele, vamos saber agora como é que vem café em Nova York. É o que você acompanha comigo na Agricultura BR. Nós temos aqui Nova York cedendo mais uma vez, posição de julho negociada a 96 centes de dólar, mais 75 por libra-peso. Posição de setembro e dezembro, normalmente, nós temos tradicionalmente boa parte da safra do Brasil negociada nessas duas posições. E setembro vem com 98 centes mais 85 por libra-peso, vai perdendo. Dezembro, $1, 2 centes mais 60 por libra-peso, negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. E março, $1, 6 centes mais 20 por libra-peso, são os negócios que temos agora com café arábica na plataforma Ice Filters. Vamos falar agora do café robusta, negociado na Bolsa de Londres, uma referência importante para os negócios com café Conilon aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem robusta lá, negocia-se em dólar e tonelada. Você tem aqui a posição de julho, negociada a $1.377 a tonelada, queda de 0,5%. Setembro, $1.404 a tonelada, vai recuando 0,71%, posição de setembro para o robusta na Bolsa de Londres. Novembro, $1.427, queda de 0,70%. Janeiro de 2020 também perde 0,69%, negociado a $1.449 a tonelada. Café robusta em Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil.
Você vai entender agora como que a composição física e química do solo, além de um manejo correto, pode garantir melhores resultados às culturas desenvolvidas. É o que nós vamos acompanhar agora com José Cunha. O segundo encontro de consultores do MS, realizado aqui no Sindicato Rural de Dourados, várias palestras sobre manejos de solo, descompactação. O João, que está aqui do meu lado, deu uma dessas palestras e falou sobre a composição química e física dos solos, né, João? Quais são as informações básicas que o produtor precisa ter, saber, para poder fazer um bom manejo de solo e ter bons resultados na produção? O primeiro ponto, né, é a questão do diagnóstico, né? Então, o produtor ele tem que saber qual a situação do solo dele. Então, o diagnóstico é vital. Ter uma análise do solo, acho que é o principal início ali para você saber o que fazer. Numa situação de acidez, alumínio, deficiência de cálcio, questão da calagem, eu enfatizei bastante na palestra a importância do sistema produtivo entre soja, milho, a questão da acidificação da soja, na aplicação do calcário constantemente, né? A relação da compactação do solo, pensando na diminuição de plantas de cobertura que tem no sistema hoje intensivo, isso com a diminuição da variabilidade de raiz, você tem menos porosidade, isso também está trazendo sérios problemas na questão de compactação, tráfego de máquina. Nós não temos um tráfego controlado hoje, então isso também causa sérios problemas. A correlação desse problema físico do solo com essa questão da acidez trazem sérios problemas na produção. A questão da acidez do solo já é muito difundida, a relação do calcário. O que nós discutimos hoje é a preocupação das fontes de calcário com melhor qualidade, está usando isso de forma correta, a proporção de cálcio e magnésio de acordo com a análise do solo, né? Então, esses critérios aí que, na minha opinião, definem realmente um fator importante para o produtor conseguir ter uma produção mais alta, né? Ou seja, nos solos que precisam de correção, o produtor tem que saber exatamente qual é o tipo de produto, qual é o tipo de material que ele precisa usar para fazer a correta correção, para que ela não interfira na produção. Ele pode, ele pode até ter prejuízos com essa produção, caso esse solo não seja corretamente reconstituído. Sim, o uso inadequado do corretivo ele pode sim trazer problemas de desequilíbrio de bases no solo, até mesmo em algumas situações aumentos de nematóide, compactação, N fatores, né? Então realmente tem que ter um acompanhamento de algum profissional, né? Tem que ter a questão do diagnóstico. Tendo um diagnóstico, tendo um acompanhamento, a tendência é ter sim uma recomendação um pouco mais assertiva, né? Na questão da física de solo, foi discutido bastante, eu e o professor Luiz, a questão das plantas de cobertura, a importância que isso tem no sistema, né? Saber fazer o balanço nutricional, entender a demanda da exportação das plantas, essa reposição, pensando nos níveis do solo, entender a subsuperfície, né? Pensando naquelas camadas mais profundas também, entender a necessidade do gesso nessa situação. O gesso é um corretivo, na verdade é um condicionador de solo usado para melhorar a capacidade de enraizamento das plantas no solo, né? Então, assim, entender essa dinâmica entre a química do solo, a física do solo e a biologia, para pensar numa melhor produtividade. Agora, João, está se aproximando a época do vazio sanitário e o produtor sabe que é importante para ele também e manter esse período, né, que ali sem nenhum cultivo, para também ajudar na recomposição da terra. Na verdade, o vazio sanitário ele vem pensando em fatores, como você já disse, mas assim, a questão principal que eu vejo é o índice pluviométrico, né? Então, dificilmente alguma cultura vai conseguir se comportar nesse período, né? Então, realmente, algumas culturas até que estão sendo usadas aqui na discussão que nós fizemos, por exemplo, a braquiária, né? Ela tem uma capacidade de suportar todo esse período do vazio e você também aproveitar a utilização do gado, né? E otimizar ainda mais a fazenda, pensando na fabricação de carne realmente dentro da fazenda. Tá certo, João. Obrigado, então, pela sua participação. Diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha. E a seguir, no Agricultura BR, você vai ver que encerrou a colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do país. E olha, convido você para na próxima terça-feira, às 10h30 da manhã, você tem o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da campanha 2019-2020. Foi confirmado durante essa semana, após a aprovação
daquela lei importante, a 4/2019, no qual permitiu recursos financeiros para que o governo federal conseguisse cumprir uma série de compromissos, desde bolsas sociais, apoio também a algumas comunidades e o Plano Safra, que será lançado nessa próxima terça-feira, 10h30 da manhã, com transmissão pelo Canal do Boi. Então você não pode perder. Eu vou estar aqui no estúdio com o João Pedro Couto Dias, consultor de agronegócios do Canal do Boi. Nossas equipes em São Paulo, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em Brasília vão estar acompanhando e trazendo a opinião de quem faz o agronegócio pelo país, pessoas que representam os produtores rurais em todo o Brasil, e eles dão seu entendimento sobre aquilo que vai estar ou que vai ser apresentado nesta próxima terça-feira. O evento conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro e também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o estado do Rio Grande do Sul terminou a colheita do arroz. Você vai saber um pouco mais a respeito da produção na atual safra na reportagem de Viviane Lara. O Rio Grande do Sul concluiu este mês a colheita do arroz, referente à safra 2018-2019. Ao todo, foram colhidos mais de 7 milhões de toneladas, uma média de 7 mil quilos por hectare. Se comparado ao ano passado, houve uma redução na área colhida de 10% e a produtividade, por sua vez, teve uma queda de 5%. Segundo o presidente do IRGA, Guinter Frantz, uma menor área semeada, as intempéries e a contração no uso de tecnologias em decorrência da falta de recursos são os principais fatores que ocasionaram uma diminuição significativa na produção total do arroz no estado. A área total com a cultura no estado foi de 964 mil hectares. E o presidente do Instituto Brasileiro de Árvores tem visitado as grandes fábricas e principalmente conhecendo um pouco mais as cadeias produtivas da celulose. Ele esteve em Três Lagoas para conhecer o Parque Industrial, que é conhecido como a capital mundial da celulose, e quem esteve acompanhando e nos traz as informações é a repórter Rosa Cabral. O meu papel é esse, né? É integrar um pouco mais o setor, né? Ele é muito grande, precisa de uma integração maior, e conversar com o país, né? Conversar com os brasileiros. Esta é uma conversa do presidente da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, com jornalistas, em visita à gigante Eldorado Brasil em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, conhecida como a capital mundial da celulose. A fábrica, que fica em torno da cidade, opera com capacidade para produzir 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano. Trabalha com uma imensidão de floresta verde no estado, ocupando uma área de 230 mil hectares. É uma planta moderna, uma das mais competitivas do mundo, né? Muito organizada, e isso tudo soma na direção disso que eu estou dizendo, daquilo que pode ser feito no nosso país a partir do potencial. Essa área que combina o agro com o meio ambiente, né? Eu falo sempre dessa combinação, porque o meio ambiente equilibrado ele é fundamental para o agro, né? Então, assim, essa área é uma área muito importante para o nosso país. O Brasil tem 10 milhões de hectares de árvores plantadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A área que corresponde a 1% do território nacional e responde por 91% de toda a madeira com foco industrial.
No projeto da IBA, segundo o presidente, está no cronograma ampliar áreas florestais. O setor florestal recupera por ano 50 mil hectares de áreas degradadas. Nós podemos transformar essas áreas em áreas que possam servir para diversas atividades agrícolas, entre elas o cultivo de árvores para fins diversos. Muitas vezes as pessoas falam, você vai plantar árvore para fazer o quê? Para fazer papel, para fazer celulose, para fazer móveis, né? Para fazer roupa, né? Quer dizer, são múltiplos usos. Nós estamos na carteira de investimentos do setor anunciado mais de 22 bilhões de reais, quer dizer, é um investimento significativo em novas florestas, em ciência e tecnologia, em ampliação de fábricas, em novas fábricas. Eu estou andando o país inteiro, estou buscando uma maior integração do setor. Estou buscando também um maior conhecimento dos brasileiros em relação ao papel importante que o setor tem do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. E eu acho que aí a IBA presta um serviço não só para o que ela representa, mas presta um serviço para todo o Brasil. Aí a visita do presidente do IBA, Instituto Brasileiro de Árvores, à fábrica da Eldorado, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo para você informações e notícias importantes para o seu negócio, como essa que apareceu na tela aí. Olha só, na próxima terça-feira, tenho lembrado e feito esse convite a você, temos o lançamento do Plano Agrícola Pecuário, campanha 2019-2020. Participação, presença confirmada do presidente Jair Bolsonaro e também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. Vai acontecer no Palácio do Planalto o lançamento desse plano agrícola que você acompanha aqui pelo canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando de soja, volto falando de tecnologia também, descompactação de solo e muito mais. Eu volto em instantes. Você vai acompanhar agora informações importantes para a assistência técnica rural que atende o produtor em todas as partes do país. O assunto de agora é a descompactação do solo e por que isso é preciso ser feito para que os resultados sejam melhores. Quem traz as informações é José Cunha. Consultores do MS, uma palestra muito importante que foi ministrada pelo professor Luiz Carlos da UFGD, que falou sobre a rotação de culturas e as plantas de coberturas que podem melhorar as questões de solo. Professor, eu sei que tem uma pesquisa que a universidade tem feito, né, a respeito disso. Quais são as plantas de coberturas que poderiam auxiliar na melhoria do solo, além do milho e da soja, que já é uma característica aqui de Mato Grosso do Sul? Assim, o propósito desse experimento nosso, que é um experimento de longa duração, começado em 2009, então ele faz 10 anos agora, em setembro de 2019, ele completou. O objetivo principal é o seguinte: soja e milho, milho com braquiária, são, assim, ele já passa a ter, assim, grande parte das áreas tem usado esse sistema, principalmente soja e milho, né? O que vem? O princípio do plantio direto, os fundamentos do plantio direto, ele é estabelecido em cobertura do solo, com espécies para cobertura do solo e também pela rotação de cultura. A rotação de cultura é a grande dificuldade, porque às vezes uma rotação, uma planta que você está colocando, ela não tem uma finalidade direta de você vender grãos ou produzir. O objetivo dela é ciclar nutriente, é produzir palha, um sistema radicular mais profundo, você melhora a parte biológica do solo. Então, às vezes, tem alguns benefícios da planta que elas são indiretos, mas ela vai, na cultura seguinte, vamos dizer que a soja semeada após isso, ela vai agregar maiores produtividades. Então, quando nós comparamos soja e milho, que é o sistema tradicional, e quando nós observamos soja após aveia, soja após crotalária, soja após nabo, então você percebe que existe um ganho de produtividade. Agora, o que nós queremos dizer é que a cultura do milho é super importante. O que a gente deve encaixar é que talvez não há necessidade de plantar 100% da área da soja, do milho na época do outono e inverno, que plantasse 80%, 70%, e fizesse uma rotação nessas outras áreas, que a cada 3, 4 anos você acaba passando essas culturas na área toda.
Agora, professor, a gente vê muito, nos últimos anos tem se falado muito, né, na integração lavoura, pecuária, floresta, o ILPF. Além do ILPF, agora então essa outra opção, né, que o produtor tem de plantar, está plantando esse tipo de cultura, aveia, é uma coisa que pode trazer rentabilidade para ele também e colaborar ali para essa estrutura melhor do solo. Eu vejo assim, a integração lavoura-pecuária, ela melhorou muito o sistema plantio direto, porque as forrageiras, de maneira geral, elas têm um sistema radicular agressivo, permite uma cobertura do solo bem, quer dizer, então aí você melhora o sistema de plantio direto, né? Agora, houve um avanço. Além, às vezes o produtor ele não faz a integração, porque ele não tem o animal, mas o consórcio, por exemplo, milho com braquiária, você já colocou uma cultura a mais no sistema. Então, já é um avanço, você já melhorou. Agora, o que nós estamos estudando, além disso, quais seriam as outras culturas que poderiam ter, digamos, uma importância no contexto? Melhorar a parte física, a parte biológica, nutricional da planta. Isso que nós estamos vendo nesses 10 anos aí, e nós já temos, assim, vamos dizer assim, resultados de pesquisa que nós já sabemos que muitos disso ela proporciona uma produtividade para a soja às vezes maior do que a soja e milho. Agora, o que dá para dizer já, professor, que houve de melhoria na estruturação do solo nos últimos anos? Eu vejo assim, você veja que é uma área que já tem 10 anos de plantio direto. 10 anos é um longo tempo. A maioria das áreas com plantio direto, o produtor ele não tem, vamos dizer, paciência de ficar esse tempo todo. Por quê? Às vezes você vai dar problema de compactação, problema de planta daninha, ele acaba preparando o solo. O que nós estamos vendo é que nesses 10 anos nós não temos problemas de planta daninha difícil de controle, nós não temos problema de compactação do solo. E a parte biológica, como as micorrizas, a parte de fungo, as melhorias da parte biológica do solo, a gente tem avaliado e ela tem sido muito superior às áreas que não têm feito isso. Tá certo, professor. Obrigado, então, pela sua participação com a gente. De Dourados, Mato Grosso do Sul, José Cunha. O Agricultura BR volta a destacar o vazio sanitário. O vazio sanitário começa amanhã em 5 estados brasileiros, são mais 5 estados a aderir. Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Santa Catarina são os estados que a partir de amanhã entram nesse período. E a repórter Kayle Rodrigues nos traz outras informações. A medida tem como objetivo reduzir a quantidade de esporos da ferrugem asiática durante toda a entre-safra, diminuindo a possibilidade de incidência da doença, que é causado por um fungo que se multiplica por material vivo. O período sem cultivar ou plantar soja é de 90 dias, começando em 15 de junho e se encerrando no dia 15 de setembro. O vazio sanitário é uma ferramenta do manejo integrado de pragas, né? Ele por si só, ele não resolve a questão da ferrugem asiática. Mas ele mitiga muito o surgimento da doença na próxima safra. Então, se a gente não tiver material vivo nessa entre-safra agora, a infecção da doença na próxima safra vai ser muito menor, né? Isso reduz a aplicação de fungicidas, né? Os produtores de Mato Grosso do Sul estão conscientes, sabem da importância da questão sanitária para garantir a seguridade da soja no estado. O grande sucesso do vazio sanitário foi o próprio produtor, né, que se conscientizou, né, da importância do vazio sanitário. E a queda a gente acompanha pela Embrapa,
ele, a cada ano que passa, a quantidade de focos no estado vem reduzindo, né? Isso demonstra o sucesso do vazio sanitário. O gerente de defesa vegetal da Iagro explica que em 2006, quando a medida foi instituída no estado, foram registrados cerca de 330 autos de infrações. Já na safra passada, 2017-18, as infrações não chegaram a 30. O descumprimento das normas, de acordo com a lei, pode implicar em atuação de até 1.000 FERMES, que é a unidade fiscal estadual referência de Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, voltamos com as últimas informações desta edição. Eu volto já. Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem os negócios com soja, referência da Bolsa de Chicago neste momento. E soja continua ganhando agora um pouco menos, mas segue em alta. Vamos ver aqui a soja, posição de julho, negociada a $8,91 mais 2 o bushel, alta de 3 centes de dólar. Agosto, $8,97 mais 4 por bushel. Setembro, posição negociada a $9,04 mais 6 por bushel, também vai ganhando 3 centes de dólar. Novembro ganha um pouco menos de 3 centes, mas ainda vem ganhando a $9,17 mais 6 por bushel. Soja em Chicago, portanto, segue a sua movimentação de alta. Olha, quem vem com alta também nesta sexta-feira, encerrando a semana, é o dólar aqui no Brasil, vinha a 3,88 na abertura desta edição. Vamos saber como é que vem o dólar agora, é o que a Agricultura BR mostra. Agora uma alta forte, hein? Agora o dólar aqui tonalizou, veio com alta forte, 1,24% de alta para o dólar neste momento. O dólar sobe forte, vem a R$ 3,90 a moeda norte-americana, R$ 3,90 mais um para a moeda norte-americana, portanto, alta forte em relação ao que vem acontecendo com o dólar no momento. Depois, durante a tarde de hoje, na terceira edição da Agricultura BR, nós vamos trazer as motivações, por que o dólar deu essa subida um pouco mais elevada. De qualquer maneira, quando o dólar sobe, ainda mais com soja em Chicago em alta, é claro que isso representa uma janela de oportunidade. A última checagem que nós recebemos aqui da Grãos Corretora, em relação aos portos de Paranaguá e Santos, os dois portos traziam valores de soja a R$ 83,00 a saca de 60 quilos. Então, aí o produtor rural pode ter uma oportunidade melhorando durante a tarde de hoje. E olha, para encerrar essa edição, eu vou lembrá-lo que na próxima terça-feira acontece o lançamento do Plano Agrícola Pecuário da campanha 2019-2020. E você vai poder acompanhar tudo aqui pelo canal do Boi, transmissão total, com a responsabilidade contigo, com o produtor rural, que é o nosso compromisso. Você vai poder acompanhar, então, tudo que acontece no lançamento, que vai ter a presença do presidente Jair Bolsonaro, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa e outras autoridades. Aqui nos estúdios eu vou estar com o consultor João Pedro Curti Dias, nossas equipes em São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, vão estar acompanhando também, trazendo entrevistas com especialistas e representantes do agronegócio para comentar o lançamento do plano. Então, esteja conosco todos os dias, mas especialmente 10h30 da manhã na terça-feira, a Agricultura BR começa um pouco mais cedo para trazer para você tudo o que acontece com o Plano Safra. E com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.